Bom dia, deusa! Mais uma quinta-feira por aqui, Funny Class. Aos poucos a gente retorna. Eu dei um pause ali nas lives, pelo meu sentir, que é o tema dessa live de hoje. Como que eu senti, ele guia a gente. E a gente não precisa de muita coisa, né? Então a gente vem de condicionamentos ou até mesmo de crenças de que a gente precisa ter tudo sob controle, que a gente precisa ter as coisas na ponta da língua, que quanto mais graduação, curso, certificado, coisas que comprovem que a gente é incrível, mais a gente se perde, sinceramente, porque tudo é sobre um campo, tudo é sobre o sentir, tudo é sobre se conectar com pessoas. E quando a gente se conecta com pessoas, a gente fala de coração para coração, não razão com razão. A bateria tá fraca, vou ter que ser rápida nessa live. Olha só, tem um gatinho aqui. Então, sentir... Oi, Tatá. Ele é a nossa grande bússola e a gente não precisa de muita coisa. Mas o foco hoje da nossa live, que eu quero trazer, é sobre os sentimentos negativos. Porque os sentimentos negativos a gente costuma querer empurrar debaixo do tapete, não querer olhar para eles, ou achar que eles são ruins e que a gente tá abaixando a nossa frequência. Ah, eu não posso estar triste, eu não posso estar com raiva, porque eu sou um ser de luz e eu vou abaixar minha frequência e vou tomar ataque. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente acha até que é magia que fizeram pra gente, mas é só nós mesmas nos prejudicando aqui na nossa mente. Então, às vezes, nessa dinâmica em específico do inverno, desse solstício, de todo esse trimestre de inverno, a gente vai sentir a densidade e as sombras com mais intensidade. E não necessariamente isso é negativo. É denso, porque vai puxar mais as sombras, é uma densidade. Mas não necessariamente é negativo, ou horrível, ou, sabe, descartável. A gente precisa olhar. Porque se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo introspecção, se eu estou sentindo inveja, sei lá, qualquer tipo de sentimento ruim, ele tá te mostrando alguma coisa. Não para você repelir, esconder e ter vergonha de si mesma, ou se culpar, ou se cobrar, mas para você conseguir integrar aquele sentimento. Isso eu falo de uma forma energética, espiritual e até psicanalítica. A gente não pode excluir os sentimentos, a gente tem que integrar, sublimar, trazer a transmutação daquele sentimento. Então, nesse inverno, a gente vai estar tendenciosa a acessar umas camadas negativas, umas forças mais densas, mais ocultas, coisas a serem reveladas. Então, é como se viessem várias pecinhas pra gente conseguir ter clareza, e a gente só consegue acessar elas e ter clareza quando a gente fica introspecta. Então, quando a gente volta pra dentro, observa, analisa, esse não é um momento de decisão, de ação, sabe? De sentir, vou fazer. Não, eu vou sentir, vou tentar entender esse sentimento e vou guardar essa pecinha em uma parte de mim. Todo sentimento negativo que vier não significa que você está com a baixa frequência e que você vai sofrer ataque, que você tem que se cuidar e que você não pode estar triste ou com raiva, tá? Então esse é o primeiro ponto. Nós, principalmente mulheres, a gente sente com mais intensidade as coisas negativas. A gente tem a fama de ser intensa demais ou de sentir demais. Isso é uma qualidade, porque cada coisa que a gente sente é uma bússola. Literalmente é uma sabedoria. Então, se a sua cabeça dói em determinado momento, sei lá, que você tá perto de fazer uma live, perto de palestrar, perto de fechar um acordo, perto de mudar de casa, a cabeça doeu, calma, você tá sentindo alguma coisa. Aquilo não veio por um acaso. O seu corpo tá te mostrando, o seu sentir está te guiando, para que aquela coisa que se manifestou aqui no físico, ou seja, através de um sentimento, de uma sensação, você consiga pegar aquilo e integrar, ao invés de repelir ou deixar de lado. E muitas pessoas perguntam para mim como que eu me aprofundei
nessa parte alquímica do sentir, como que eu visualizo, como que eu vejo tanto os campos. E a gente tem portinhas que são o sentir, que são as 5 partes do nosso corpo, né? Paladar, audição, visão, tato. O sentir é a grande porta para tudo. Qualquer sentimento que bate na sua porta, qualquer coisa que você, um zumbido no ouvido, uma sensação, uma palpitação, explora esse sentir, porque aquilo ali você vai trazer muito mais sabedoria, muito mais clareza e até uma certa autonomia sobre o que é teu, o que é do outro, o que eu sinto, como eu devolvo. Então a gente começa a criar até macetes espirituais, que é bem interessante. Toda vez que o zumbido no ouvido esquerdo significa uma coisa, toda vez que eu sinto um calor é uma coisa, toda vez que eu sinto um frio é uma coisa. E quando a gente está presente para o sentir, a gente começa a hackear como que nós sentimos. E para cada mulher vai ser diferente, tá? Para mim é uma coisa, para você é outra. E por isso que o sentir é a grande bússola, porque ali tá tudo que você precisa. Não tem ninguém fora que possa te falar, ó, é isso, é aquilo. Porque é muito único, é muito seu e às vezes a resposta só tá com você. Essa é a grande questão, assim. E é muito lindo sentir, porque não precisa de muita coisa, só estar presente. E a gente tem que soltar todo esse controle de querer ter a resposta agora, querer ter a razão das coisas agora, de querer um caminho pronto, de querer um atalho. Às vezes, a gente precisa de tempo, mas o estado de observação e presença é o que vai te levar à resposta. Então, toda essa jornada do meu sentir, hoje, eu consigo conduzir com autonomia, mas há 10, 15 anos atrás, não. Então, eu sentia tudo, eu era literalmente uma esponja, não sabia o que era meu, o que era do outro, e cada hora eu tava de um jeito, totalmente bipolar, tripolar. Ia em shopping, ia na escola e via um monte de demônio, via um monte de coisa, eu não sabia se era meu, se era do campo coletivo, se era das pessoas, se era da minha família. E aí, nessa confusão toda, em meio ao caos, é onde eu encontrei a clareza, a sabedoria, é onde eu me desenvolvi. E eu falo que é a melhor coisa que aconteceu, eu ter me desenvolvido no campo de batalha, ali sem instrução e aprendendo na prática como lidar com aquilo. Anos, imagina anos eu assim nessa confusão. E a gente tem um formato de iniciação feminina que é bem importante a gente frisar aqui, que é sobre as sombras. Então a gente acessa o nosso feminino, a primeira portinha, sabe? Que a gente fala, quero entender mais sobre o feminino, quero ser mais feminina, quero integrar, como olhar para isso? Foca nas dores, nas sombras, no que está oculto, no que não foi revelado, no que a gente não transmutou. É ali que está o feminino. Existe uma história bem antiga, vou contar brevemente aqui, que conta um pouco mais sobre essas sombras, que é sobre Sofia. Sofia, ela é a chama gêmea de Sananda, né, do nosso mestre Jesus, em outras facetas conhecidas como Madalena também. Mas basicamente Sofia é uma essência feminina, a mais pura essência, no mais alto nível da sutileza. Só que antes de ser sutil, diz a lenda que Sofia caiu, desceu, foi para as profundezas. E tem contos antigos, ancestrais, que falam que ela está retornando até hoje para essa sutileza, né? Alcançando novos ares, indo de encontro à luz, que é a parte masculina, para fazer essa integração. Quando diz que a gente cai, que a gente desce, está falando que a gente está conectas com as sombras. Então o feminino é o caos, o feminino é a escuridão, o feminino é a lua, o feminino é a noite. Então tudo que a gente assim às vezes repele por medo ou por não conseguir lidar porque é muito denso, é ali mesmo que está a resposta. É lá nas profundezas, é lá no caos, no campo de batalha. Então não tenha medo de explorar essa densidade toda que é o feminino.
Ali que tá as maiores respostas. Porque quando a gente acessa essa escuridão toda, a gente começa a se ver as máscaras que a gente construiu, as versões que não somos nós. Tem uma frase que é muito boa, que é assim: antes de saber o que somos, nós precisamos entender o que nós não somos. Quais as expectativas que nós fomos criadas lá atrás, com a visão de mundo dos nossos pais, com as crenças limitantes, com a própria imagem de quem nós somos. Isso aqui ele precisa desconstruir. E são camadas muito negativas. Porque às vezes a gente tem máscara de eu sou tímida, porque é a minha personalidade, ou porque é meu signo. Isso é um mecanismo de defesa, a gente colocar a intenção em outros lugares para desviar a energia. A gente finge que é o signo, finge que é porque tal coisa, finge porque a gente foi criada assim. Só que timidez não é uma característica. Timidez é uma máscara. Ou a pessoa é pra frente demais. Eu sou assim mesmo. Isso também pode ser uma máscara que a gente utiliza para sobreviver. Ou a mulher guerreira. Eu sou rígida. Eu não consigo demonstrar, não consigo chorar. Não é porque ela é assim. Ela precisou ser assim. Ela precisou se tornar assim. E aquilo é uma sombra. Quando a gente olha para aquilo e fala: caramba, se eu não sou o que eu achei que eu fosse, se não é por causa do meu signo, se não é por causa da minha criação, o que eu sou então? E é mais ou menos nessa energia que essa proposta de inverno traz para nós, essa estação. Olhar as sombras para ter clareza. Então, quando você se sentir nesse trimestre triste, com raiva, com ranço, com inveja, com estagnação, com fuga, porque a rejeição também às vezes a gente quer fugir, ao invés de você só ir surfando com a maré, deixar sentir aquilo ou tentar não sentir aquilo, com medo da sua baixa frequência, de abaixar a sua energia, sofrer ataque, enfim, você olhar para tudo isso, anota, escreve. Hoje a gente tem ferramentas até do ChatGPT que a gente consegue colocar lá. Estou sentindo tal coisa, o que isso pode esconder? O que tem a ver com a minha psique, com o meu sistema familiar? Então ali a gente começa a ter respostas, inclusive da metafísica. Você pode colocar lá, sei lá, vamos supor que a sua coluna começou a doer do nada. Aquele registro do corpo, ele tá te mostrando uma sombra, alguma coisa que precisa ser integrada, não deve ser ignorado. Então vai lá, o que significa dor na coluna? Metafísica. Ali você vai ter uma pista do que aquele sentimento está te trazendo. Lembra, para acessar essa sombra. Ali você vai entender um pouco melhor sobre todo o seu sentir. Inclusive sentimentos bons também, não só ruins. Então, se você sente muita conexão com uma pessoa, ou se você sonhou alguma coisa, uma coisa bem aleatória. Vou dar meu exemplo. Esses dias eu sonhei que eu alimentava um leão e era um bife desse tamanho, assim, gigante, e eu dava pro leão. E pode não parecer nada, pode parecer um simbolismo lá das camadas dos sonhos, da psique, mas me deu um sentimento, uma coisa assim sutil, porque eu senti a intuição é leve igual uma pluma, sabe? As neuroses e as psicoses, elas martelam mais na mente, sabe? Que são os medos. Não faz isso porque vai te abandonar. Não faz isso porque vai te rejeitar. Quando martela muito tempo na mente, não é uma intuição, é a voz do ego, tentando te proteger. Mas a intuição, ela é leve, ela vem como um sentir, uma coisa assim de... Sabe quando você passa na rua e sente um cheiro? E você fala, nossa, que cheiro é esse? E tenta cheirar mais daquilo e entender o que é. A intuição é a mesma coisa. Aí me deu essa sensação assim de, nossa, o que é isso? Que sentimento é esse? Me remete uma coisa importante, me remete uma coisa boa. E aí eu fui tentar entender. A semana que eu tava, o ciclo menstrual que eu tava, né, que é essa fase menstrual costuma trazer mais questões familiares ou da nossa psique com ligação nas sombras. E aí eu pesquisei no ChatGPT o simbolismo. E a minha intuição estava certa.
o leão representava uma parte reprimida de mim, que era o masculino, que era a potência. Por exemplo, ser vista, falar, gritar, dançar, se expressar. E eu estava alimentando essa parte. Ou seja, eu estava me conectando, nutrindo para conseguir fazer as pazes. E no sonho o leão deitava do meu lado direito, que sistemicamente é onde fica o masculino. Então olha quantos simbolismos que eu olhei e falei, nossa, realmente eu estava integrando alguma coisa, me remeteu a uma coisa muito positiva. Então observa esse pequeno sentir, essa pequena sensação que às vezes dá no corpo, ou até mesmo no formato de intuição, como foi o pós-sonho que eu tive, que me deu uma sensação assim, nossa, eu preciso entender mais, eu preciso buscar mais. E nesse trimestre, ao invés de a gente ter todas as respostas, a gente vai ganhando bloquinhos, sabe? Então eu ganho um bloquinho ali do leão, que tem a ver com o meu masculino, que tem a ver com umas coisas que eu tô trabalhando, de ser vista, de não ter medo da humilhação, e assim, assado. Mas eu não tenho a resposta totalmente clara, porque esse não é o momento. Entender a nossa ciclicidade, o nosso ritmo, também é muito importante. Então, nesse inverno, tudo que você conectar através do seu sentir, seja negativo, positivo ou nas maiores densidades de todas, não tenha medo do seu lado escuro, não tenha medo de se ver, não tenha medo de descobrir o que você não sabe ainda sobre si. Essa densidade ela é muito importante. Acessar essas sombras nesse momento é muito importante. A gente está no ritmo natural que a vida nos conduz para isso. E escutar o chamado da vida, da natureza, do sentir, ele exige muita entrega. E aí a gente fala de uma outra faceta do feminino, que é o se entregar a algo, a confiança, a segurança emocional, espiritual na vida, em algo maior. E esse não é o momento da gente entender tudo, saber tudo, ter todos os blocos, o quebra-cabeça montado. Esse é o momento da gente experienciar e a gente precisa ter muita entrega, muita confiança no que está se apresentando para nós. Tudo que a gente está colhendo agora, absorvendo, a gente vai ter uma ideia melhor, mais clara, mais definida, lá no início da primavera, que é onde aquela semente que foi plantada, que está sendo plantada agora, vai germinar. Lá, no finalzinho do ano, você vai falar, nossa, então por isso que eu acessei isso, por isso que eu fiz um tratamento com tal pessoa nessa época, por isso que eu senti tal coisa, por isso que eu sonhei tal coisa. No momento, a gente só tá, assim, num mix de sensações, de emoções, de intuições. E essa é a proposta. A gente precisa absorver tudo isso e, principalmente, transmutar. Velhas pessoas podem aparecer, antigas relações, antigas questões nossas, questões incubadas, memórias, e elas podem se apresentar de diversas formas, tá? Seja numa guiança que você fizer, num tratamento, num sonho como eu tô trabalhando muita coisa atrás da outra, coisas densas. E eu sinto que eu estou liberando muito perdão de coisas que eu não achei que tivessem tanto me ferido assim, sabe? Na minha infância, na minha adolescência. E aí, olhando pra isso, eu falo, nossa, eu não sabia que tinha me atingido tanto. E é uma sombra, uma densidade que vem. Mas aí a gente vai transmutando, integrando, pra conseguir florescer na nova estação, na nova primavera, no sentido de agora sim eu estou sem amarras, sem pendências, sem conexões prejudiciais que me prendem a um passado. Eu posso ir para o futuro. Eu posso agora florescer. É literalmente germinar. Aqui a gente tá com a sementinha debaixo da terra e a sementinha tá lá passando pela chuva, pelo sol, pelas coisas que andam na terra, as minhocas e todo o caos que o inverno traz. Com o sentir que fica mais aflorado também.
Os sintomas no físico podem aflorar também. Esse é o momento que a gripe aparece, que a dor de garganta aparece, dor de barriga, um monte de coisa, né? Dor de cabeça. E aquilo vai te trazer alguma sombra, algum conteúdo até recalcado, de difícil acesso através do corpo. Ficar atenta, presente, é bem importante. Porque quando chegar a primavera, aquela semente que tá lá de baixo, ela germina. Aí é literalmente aquela florzinha que começa a aparecer na primavera. E aí no verão ela floresce mais, no verão ela vai mais para fora. Então essa dinâmica do sentir exige de nós muita entrega. Abrir mão do controle. Se sentir segura com o que rege além de nós. Ou além vida, sabe? A espiritualidade, Deus, até o nosso próprio sentir, a nossa própria consciência, ela tá guiando, regendo tudo aquilo. Então confia no seu processo, olhe para esses sentimentos com amor, com integração. Não repila nada, nem que seja bem negativo. Dá um tchauzinho, nenenzinho. Olha só isso, esse gato. Pode ir, vai. Nem quer ir, né? Tá quentinho. Mas então esse foi o recadinho. Tá 1% meu celular. Queria hablar mais. Mas a gente se vê na próxima quinta. Aos pouquinhos eu vou trazendo aqui de novo esse ritmo das lives. E a gente vai trazendo pontualidade aqui também, tá bom? Deixa eu dar um tchauzinho. Nenenzinho, Tatá. Beijo. Boa semana pra vocês.